Ele acompanhou seus passos frente à descoberta do mundo, testemunhando dos rabiscos da infância as primeiras palavras completas. Professor aposentado aos 81 anos, Fernando Frederico Barizon se emociona ao resgatar na memória o passado. Durante 10 anos, foi diretor da Escola Estadual Professor João Cid Godoy. Eu recebi, não sei pronunciar direito como que era o dinheiro. Eu acho que era R$1.500, uma coisa assim. E era um dinheiro considerável. Eu morava em hotel, morava no Líder Hotel, ganhava mais que os funcionários do Banco do Brasil. Então, quer dizer que foi um início de carreira auspicioso, né? Não passava necessidade, nada. Tinha todos os fins de semana nós comemorávamos assim, tomando vinho estrangeiro, era. Formado em farmacêutica há mais de 10 anos, Victor Miguel guarda nas lembranças com carinho a dedicação de alguém que se tornou um grande amigo. Eu devo muito ao meu professor e depois foi diretor no ensino fundamental, que foi o Sr. Barizon. Eu gostaria daqui de mandar um forte abraço para ele, né, que ele sabe quanto que ele foi importante na minha vida. Nessa sua trajetória dentro da sala de aula, teve muitas histórias, mas teve um aluno seu que lembrou hoje do senhor no seu dia. O senhor se lembra quem que era? É o Vitinho, não é? Ele era aluno do Objetivo e ao mesmo tempo, naquele período, no início do ano, ele parece que estava no 3º ano, ele foi servir o tiro de guerra, servir o exército, né, que é obrigatório, todo cidadão tem que servir. E conjuminava muitas provas com os dias que ele tinha que comparecer ao tiro para as instruções militares. Então ele ficou desorientado, não queria ir, né? Aí a mãe me ligou, né, falando que ele não ia seguir mais, aí eu fui na sua residência. Estava reunido o pai, a mãe e ele, e consegui convencê-los, né? A mãe não aceitava de jeito nenhum, ela chorava, eu chorava, o Vitinho chorava. E ele conseguiu, então, o que nós resolvemos? As provas que ele teria que realizar lá do Objetivo, ele faria comigo, na diretoria. O professor é um profissional que está sempre presente nas etapas mais importantes da vida de um indivíduo. Ele é um dos profissionais responsáveis pela formação social, uma ferramenta que promove a difusão do conhecimento. Sempre nos ensinando tudo o bom, o que é o correto, o que é o certo. Lembro até hoje das minhas primeiras professoras, agradeço tudo, depois no ensino médio, depois na faculdade. Tudo que a gente tem hoje, que o professor é uma pessoa que nos orientou a vida inteira. Tem os pais, mas os professores a gente ia ensinando. Flávio Campi, há muitos anos, leciona na faculdade Fafem-Funvic e ainda se recorda como foi estar pela primeira vez em uma sala de aula, como um professor. A primeira aula sempre, né, é um pouco difícil, né, porque aquela preocupação da gente estar querendo oferecer o melhor para o aluno, então, como qualquer atividade, o primeiro dia de serviço é sempre complicado. Agora, especialmente em dar uma aula, né, porque na verdade você está ali na frente dos alunos, você é o centro de atenção perante os alunos. Então, aquela preocupação em errar, em oferecer o melhor, sempre dá um frio na barriga. E este profissional traz, muitas vezes, uma lição para jamais ser esquecida: o sentido real da amizade. O professor, ele é uma pessoa que ele tem que se esmerar pelo trabalho que ele faz, porque ele sempre vai ser lembrado. Então, se ele fizer boas coisas, ele tratar bem os alunos, ele ajudar os alunos, né, facilitar o aprendizado, aquele aluno sempre vai lembrar dele. Agora, se ele não for também um bom professor, o aluno vai lembrar também, né? Então, acho que toda pessoa ela tem um professor que marcou na sua vida. Como é para o senhor hoje estar longe da sala de aula? Bate aquela saudade? Não, bate sim. Essa semana eu tive Iguape e fui visitar a escola onde que dei primeira aula em 1º de agosto de 1958 como professor efetivo. Fui muito bem recebido pela diretora, pelos colegas, né? E todos eles queriam também
saber como que era em 1958 as atividades dentro de uma sala de aula, né? Porque o professor tem que se preocupar não apenas em planejar o conteúdo que vai passar aos seus alunos, mas tem que entendê-los, né? E incentivá-los principalmente nas atividades escolares. E tudo isso alicerçado no exemplo do professor na sala de aula, né? Principalmente no aspecto da honestidade, não só apenas dentro da escola, mas também na sociedade. E essas lágrimas são de felicidade. Ah, e muito.